filosófico. Como é que ele se desenvolve? Alguns elementos nós podemos listar aqui que são características centrais da forma como ele se desenvolve. A filosofia é uma questão de escolha. Então, o pensamento filosófico é, antes de qualquer outra coisa, uma questão de escolher. Uma postura, aí voltando àquela palavra que começa a ser chave aqui nessa aula, uma atitude. Quer dizer, nós precisamos tomar uma postura, uma atitude, uma escolha, portanto, para começarmos o pensamento filosófico. Então, ele começa a partir de uma postura e de uma escolha de quem pensa. É uma questão de liberdade, porque eu preciso ser livre para poder escolher a filosofia. E podemos dizer que a filosofia é uma forma de pensamento que vai criando novas maneiras de ver o mundo e que, a partir de então, derivam-se outras formas de liberdade que talvez nós não conhecíamos antes, que é a liberdade do autoconhecimento e uma questão de vontade individual. Na verdade, essas três aqui estão muito conjuminadas, né, muito ligadas. São três os elementos fundamentais do pensar filosófico. O pensar filosófico sempre implica reflexividade, isto é, ser reflexivo. O que isso significa? Que o pensar filosófico, além de ele se debruçar sobre aquilo, como vimos aqui com François Chatelet, quer dizer, sobre aquilo que vai além do corriqueiro, que tenta arrancar a máscara de uma realidade que, às vezes, nos coage, nos persuade e, principalmente, nos engana. Nós vamos além porque refletimos sobre coisas que estão dadas e postas de uma maneira. Mas a reflexividade é dupla. É enquanto relação com o objeto ou com o tema de análise, mas também é com relação ao próprio ato de pensar filosoficamente. O que significa isso? Que a filosofia se propõe a pensar sobre algo, mas se propõe sempre a refletir sobre si mesma. Quer dizer, os filósofos têm que ter o cuidado a todo momento de fazer a crítica metódica sobre o seu pensar, sobre o seu pensamento e sobre o caminho que o pensamento tem tomado. Então, uma reflexividade dupla. Reflete sobre objetos, reflete sobre realidade e reflete sobre si mesma. A palavra reflexão tem essa ideia de voltar-se sobre si mesmo, ou para si mesmo. Radicalidade. Nesse sentido, a filosofia é radical porque busca o radical, as raízes, os elementos originais de certos questionamentos. Então não é radicalidade no sentido de intolerância ou radicalidade no sentido de uma violência verbal ou colocar-se como acima de alguma coisa, pretender-se superior, não é nesse sentido. É radical no sentido em que vai às raízes dos problemas ou dos questionamentos que faz. E tem uma visão de conjunto, aquilo que eu dizia, a filosofia, para além da ciência, ela busca uma visão, um olhar holístico. Holístico quer dizer um olhar geral, um olhar que coloca em relação as coisas e muitas vezes coisas que parecem não relacionáveis. Por isso vai além do óbvio também o pensamento filosófico. Então, apenas para colocar, como eu disse, o pensamento que se volta a si mesmo é a reflexividade, pensamento autoavaliativo, como eu disse também, pensamento autocrítico. No caso da radicalidade, pensamento radical vai ao radical, isto é, à raiz das questões que se propõe a analisar e busca conceitos fundamentais, busca ir no fundamento. E a visão de conjunto, colocar todas as coisas em relação, um olhar holístico ou relacional, aliás, e relacional ao mesmo tempo, diversos assuntos como moral, política, ciência, mito, liberdade, arte, estética, trabalho, ética, religião e cidadania podem aparecer, inclusive, em relação dentro do pensamento filosófico. A filosofia, assim, não é, portanto, um saber pronto, acabado, que poderia ser passado de pessoa a pessoa como mera informação. A filosofia, ela vai além disso. Então, nesse caso, é claro que há ideias filosóficas, e essas compõem uma disciplina. Mas sem a atitude individual do pensar e do indagar e do criticar, não há a verdadeira filosofia. Nesse sentido, vamos ouvir aqui um grande filósofo também, que é uma das referências da filosofia moderna, o alemão Immanuel Kant, que diz o seguinte: não é possível aprender qualquer filosofia. Só é possível aprender a filosofia, ou seja, exercitar o talento da razão
fazendo-o a seguir os seus princípios universais, em certas tentativas filosóficas já existentes, mas sempre reservando à razão o direito de investigar aqueles princípios, até mesmo em suas fontes, confirmando-os ou rejeitando-os. O que Kant está querendo dizer aqui para nós não há filosofias a serem aprendidas. Há a filosofia, aquela que é o despertar filosófico de cada um para si mesmo. O indivíduo que começa a ter uma autoconsciência e um autocontrole ou uma autogestão de sua própria vida, de seu próprio ser, para indagar sobre o mundo à sua volta, o mundo fora de si. Então, as investigações filosóficas nesse sentido, elas partem desta ideia fundamental que diz respeito ao ser, ao indivíduo que tem a atitude do filosofar, com todas aquelas características que nós colocamos aqui, reflexividade, radicalidade, visão holística e assim por diante.